Olá, olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto 6 e 5, o projeto onde às 6 e 5 da tarde, às 18 horas e 5 minutos, entra uma aula nova ou um vídeo novo. E hoje é a aula de número 13 e o tema da aula de hoje é como começar a investir no cenário de crise. Isso mesmo. O nome da nossa página lá no Instagram é Começar a Investir de 0 a 100, Porque o objetivo também desse projeto 6 e 5 é que eu quero que você saia do zero e faça 6 dígitos, do zero até 100 mil reais. Começou a investir? Tá pensando em começar a investir? Pensando em sair das contas? Não sei o que eu faço, muita informação? Vem comigo, vem aqui no nosso projeto, que o meu objetivo é que você saia do zero e chegue até os 100 mil reais. Certo, pessoal? Ou se você já tem um pequeno valor investido, que você continue, Mas o mais importante de tudo é sempre que você tenha segurança e consistência nos seus investimentos. Então, tudo que nós falarmos aqui será para você investir de forma segura. Jamais vamos falar para você investir em algo que você vai perder dinheiro. Certo, pessoal? Meu nome é Maicon Lima e eu sou criador do canal Começar a Investir de 0 a 100. Bom, a pauta de hoje. O tema é como começar a investir no cenário que nós estamos, na pandemia, no cenário de crise, E nós vamos falar sobre algumas coisas muito interessantes, tá, pessoal? Vamos falar sobre FGTS, sobre Fundo de Garantia. Olha que coisa louca. Eu descobri uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo achei muito interessante para passar aqui nessa aula aqui para vocês, Vamos, obviamente, falar sobre opções de investimento, na crise, estratégias de carteira. Vamos dar uma lapidada e falar também sobre a questão da inflação e, claro, da boa e velha poupança, que dependendo do modo que você vê, a velha poupança eu digo que ela é investimento, e a nova poupança, que é aquela depois de 2012, daquela depois de maio de 2012, eu digo que ela não é um investimento. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Mande suas dúvidas, qualquer dúvida que você tem. Como é que eu começo a investir? Como é que eu abro minha conta na corretora? Qual corretora é melhor? Mande as suas dúvidas que nós vamos... Já vai deixando a sua dúvida aí já, que nós vamos responder para você, tá? Eu, pessoalmente, vou ler as dúvidas e vou responder para vocês. Certo, pessoal? Bom, deixa eu dar uma acertadinha aqui. Isso, pronto. Como investir no cenário de crise? Bom, quando nós falamos, pessoal, de perfil de investidor, o perfil de investidor, ele se refere a você ser um investidor que gosta de arriscar. Eu tenho milão aqui, eu posso arriscar e perder tudo porque eu quero ganhar muito. Ou eu tenho R$1.000 aqui, Deus o livre, não posso perder esse dinheiro. Basicamente, quando se fala em API, em análise do perfil do investidor, se fala sobre isso, tá, pessoal? Sempre no banco vocês vão ouvir falar sobre isso, ou na corretora, sobre API, análise do perfil do investidor. Eu simplifiquei esse conceito, tá? Não desmerecendo as corretoras, porque sempre se fala API, análise do perfil do investidor, uma coisa bem chique, Eu simplifiquei da seguinte forma: para você saber no que você quer investir, primeira coisa é super, hiper, mega, ultra importante você definir um prazo. Primeira coisa, definir um prazo. Como assim definir um prazo? Ora, se você tem um dinheiro na sua carteira no sábado e você vai precisar, almoçar no restaurante ou comprar a carne de domingo, de um dia para o outro, você vai investir? Até pode estar na tua conta corrente aplicada a um fundo de investimento com resgate automático, e só que você tem que analisar se isso também vale a pena, Agora, se você está com um dinheiro lá, está com R$1.000 ou R$10.000, por exemplo, ou está pensando em começar, e você está pensando, daqui a 5, 10 anos eu quero estar aposentado, não quero trabalhar 20, 30, 40, 50 anos, Essa é a nossa ideia, eu não quero que você trabalhe 40 anos para se aposentar pelo INSS. Então é uma ideia diferente. Quero investir aqui por 5, 10, 15 anos
e é um conceito completamente diferente. Então, uma das primeiras coisas que eu pergunto para a pessoa qual que é o prazo que você né, que você quer investir? Aí já, obviamente, né, quais são os objetivos, né? E baseado nos objetivos, qual que é o risco que você pretende correr, né? E aí, pessoal, obviamente, quanto maior o prazo, regra geral, né? Cada caso é um caso, mas quanto maior o prazo, maior o risco que você pode correr, né? Quanto maior o prazo, maior o risco. Por quê? Porque você pode, de repente, perder no primeiro momento, mas você pode esperar e pode valorizar lá na frente, né? Então é muito importante, uma das primeiras coisas qual que é o prazo que você quer investir? Eu sempre pergunto isso. Por quê? Antigamente, pessoal, eu perguntava qual que é o seu objetivo. O cara vinha lá para eu atender no banco, né? Eu trabalhei muito tempo no banco. Hoje eu oriento a pessoa diretamente, né? Presto consultoria diretamente. E eu perguntava antes, qual que são os seus objetivos? E a pessoa ficava perdida. Porque qual que é o objetivo? O objetivo é que você consiga investir um valor e que esse valor, quanto mais você ganhar, melhor. Normalmente é isso, né? Mas eu percebi que a pergunta não é você perguntar qual é o objetivo. A primeira pergunta pro meu cliente, né? Para nós, eu também sou investidor, para mim, para eu começar a entender no que eu quero investir, é eu falar sobre o prazo. Então a primeira pergunta que eu faço é o prazo, e aí sim, vamos alinhando os objetivos e vamos alinhando os riscos também. Certo, pessoal? Isso é o que vai definir o prazo, objetivo e riscos da forma que eu, né, da forma que eu ensino, né? Isso é que vai definir o perfil do investidor. É diferente das perguntas que são feitas pela corretora e é diferente das perguntas que são feitas no banco. Eu já trabalhei lá, né? E eu fazia as perguntas que eram perguntas padrão. Mas eu desenvolvi um método próprio que eu percebi que eu respondia as perguntas padrão de API, de análise de perfil de investidor. Eu respondia as perguntas fazendo essas 3 perguntas aqui, conversando com a pessoa. Conversa 15 minutos, meia hora, 10 minutos, 1 hora, depende, né? 20, 30 minutos vai com a pessoa. E aí eu ia para as perguntas padrão e respondia. Eu me sentia muito mais seguro respondendo as perguntas, porque eu realmente tinha entendido o que as pessoas precisavam, do que indo direto para as perguntas. Se você perdesse dinheiro nos próximos 6 meses, quanto tempo você demoraria para resgatar esse valor? A pessoa não consegue processar essas informações que não está acostumado. Então eu adotei essa forma, tá? Nossa, risquei tudo aqui, gente. Risquei tudo. Eu adotei essa forma que eu achei bem legal. A gente falar sobre prazo, objetivo e riscos. Beleza? Bom, quem é o Michael Lima? Quem sou eu, né? Quando eu tinha 16 anos, eu nasci em 1980, então quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma atividade e eu vim de uma família muito humilde, vim de uma família muito simples, né? Meu pai, para você ter uma ideia, ele veio do Ceará, no Pau de Arara. Pau de Arara, para quem não sabe, é um meio de transporte... em que você pega um caminhão, coloca uns bancos de madeira e o povo vai sentado ali, sabe? Não tem nada desse conforto que tem nos ônibus. A aeronave, nossa, naquela época, a VASP era só para quem podia, para quem tinha dinheiro. Então esse é meu pai, né? Veio no Pau de Arara. Minha mãe era plantadora de cebola, então eu vim de uma origem muito humilde. Porém, os meus pais me ensinaram uma coisa muito legal. Sempre tem uma reservinha. Olha, filho, a gente sempre tem que ter uma reservinha para emergência, hein? Sempre tem que ter uma reservinha para emergência. E eu, naquela época, obviamente, eu não sabia o que era reserva de emergência, o que era reserva de oportunidade, eu não sabia o que era renda variável, renda fixa, eu não sabia nada. Mas, como eu aprendi isso, e eu trabalhei, antigamente não era crime trabalhar, né? Hoje em dia, só a partir de 14 anos, a lei não deixa, é proibido trabalhar antes de 14 anos. Aliás, é proibido trabalhar antes de 16 anos, a menos que dos 14 aos 16 você trabalhe como menor aprendiz. Proibido não é a palavra exata que está na lei, mas é isso que a lei diz, que é proibido. Antigamente não tinha isso, antigamente você trabalhava. Se você tinha 5, 10 anos, você ia para o sítio, né? Eu morei até 10 anos de idade na roça, no sítio, né? numa chácara, e você trabalhava. Então com 16 anos eu já tinha o meu dinheirinho, né? Muito antes eu já tinha meu dinheirinho.
E quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu comecei a tocar violão. Eu ganhei um violão do meu pai com 12 anos. E eu sempre fui muito interessado pelas coisas. Sempre fui muito interessado. Tanto que o conteúdo do investimento, eu sou muito interessado, eu leio bastante, né? Bastante, né? De 10 a 20 livros por ano. Livros, porém, existem todos os outros cursos, todos os outros conteúdos, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito interessada e eu peguei esse violão e eu comecei a aprender. Comecei a ser autodidata e aprendi bastante sendo autodidata. E depois eu fiz até curso mesmo de violão de verdade, né? Mas eu aprendi muito mais sendo autodidata, quer dizer, aprendendo sozinho. E as pessoas que me viam tocar falam, nossa, esse alemão aí, né? Eu tinha cabelo na época, então esse bicho do mato aí, ele toca bem violão. E as pessoas falam, pô, me dá aula, dá aula pra mim. E eu comecei a dar aula. E daí eu comecei a dar aula de graça, no primeiro momento. E depois eu vi que tinha tanta gente pedindo, que eu comecei a cobrar pelas aulas. De violão. Então eu já comecei a ter o quê? Comecei a ter dinheiro. Comecei a ter um dinheirinho. A aula de violão dava mais do que vender leite. Dava mais do que de casa em casa entregar aquele... Pensa, você ganhar R$1, 2, né? Quanto é que tá o litro de leite de vaca mesmo? Que não é esse leite que tem... Esse negócio que tem no mercado é um negócio dentro de uma caixinha. Não é leite de vaca, aquele que eu conheci. Então eu comecei a dar aula de violão e comecei a ganhar um dinheirinho legal. E aí eu fui com a minha mãe no banco e falei lá no banco, olha, eu tô ganhando um dinheirinho aqui e eu preciso guardar esse dinheiro. Como é que eu faço? Já pensando naquela ideia que eu tinha que ter uma reserva de segurança, né? E eu lembro que na época eu ganhava com 16 anos, hoje, algo como se fosse... eu lembro que eu limitei a 40 pessoas, que eu não tinha mais espaço na minha agenda para dar aula. Foi uma coisa muito interessante. Eu ganhava algo como uns R$1.500, R$1.200 hoje. Para um jovem de 16 anos, estava me sobrando dinheiro. Então, eu fui no banco, convenci a gerente do banco. Eu lembro até hoje os detalhes. O banco era o Banco Besc, gente. É um banco que nem existe mais. Era o Banco Besc, Banco do Estado de Santa Catarina. Esse banco não existe mais. Eu convenci a gerente e falei, olha, eu quero abrir uma conta, né? E daí, aqui eu coloquei o nome do banco aqui em cima. Esse banco não existe mais, tá? Ele foi incorporado, aliás, foi comprado pelo Banco do Brasil. Eu lembro que eu convenci a gerente a ela abrir uma conta corrente para mim. E aí, depois, eu trabalhei no banco e aí eu entendi que, na verdade, ela também fez os interesses dela. Porque no pacote veio a conta corrente, veio o título de capitalização e veio... 2 anos depois, na verdade, porque tinham algumas questões, veio o consórcio, né, que eu não entendia de investimento na época. Então eu adquiri os produtos que eles me ofereceram, né? Ninguém me falou de comprar um título do banco, ninguém me falou nada dessas paradas aí, né? O máximo que eu conhecia de investimento naquela época era o overnight, que é um investimento extremamente antigo, enfim, lá dos anos 90 também, né? E que o Collor passou a mão, enfim, eu não entendia de investimento. Eu era interessado em violão. A minha vida naquela época era violão. Mas eu percebia que eu precisava guardar um dinheirinho de emergência, né? E minha mãe falava, você tá ganhando aí, né, em valores de hoje mais ou menos 1.000, você tem que ter sempre uns 10 mil guardado, assim, porque vai que surge alguma emergência, vai que tu fica doente, né? Então aconteceu isso, pessoal. Aconteceu isso. Eu fui lá no Besc com a minha mãe, como eu tinha 16 anos de idade, e abri a minha primeira conta corrente. O tempo passou, né? A vida começou a bater, dar porrada na gente, virar músico. Não é uma coisa assim muito tida como uma profissão, né? E eu continuei sendo muito interessado, né? Muito interessado, eu fiz 18 anos, eu lembro que eu adquiri um consórcio, lembro bem disso. E fiz 19 anos e a vida começou a me dar porrada, né? Eu pensei, quero trabalhar e tal, mas o violão, eu não consegui progredir, eu não consegui sair dali. Com 16 anos, eu ganhando 1.000, acho que seria, eu fiz uma conversão antes da aula, seria mais ou menos R$1.200 hoje, era bastante, mas já com 19, 20 anos já não era tanto. E eu tinha que estudar muito. Eu comecei a estudar música clássica, comecei a estudar partitura, porque no começo eu tocava só de ouvido, né?
E a vida foi me batendo. E aí, outra coisa que eu gostava bastante também, e que nos anos 90 foi muito forte, explodiu muito, uma empresa chamada Microsoft. Então eu gostava muito de computador também, gostava bastante de informática e tal, e comecei a fazer uns cursinhos. Vou fazer um curso de manutenção de computador, né? Pensei eu comigo. Eu lembro que fiz um curso técnico de administração também. Eu fiz 3 cursos técnicos, lembro bem disso. Cursos técnicos, que antigamente era 2 anos. Hoje em dia acho que se faz um curso técnico 1 ano, 1 ano e meio. Eu lembro que eu fiz um curso de administração e 2 cursos um técnico de manutenção e um técnico de sistemas. E aí beleza. E nesse curso de informática, pessoal, eu fiz amizade com várias pessoas, né? E quando você conhecia a pessoa, o que tu faz? Eu falei, eu dou aula de violão, mas eu tô meio que mudando de área. E aí teve um colega meu lá que ele foi trabalhar no banco, né? E o banco que ele foi trabalhar foi o Banco do Brasil. E aí, poxa, achei legal, né? Achei bacana, né? Informática, Banco do Brasil, e eu achei aquilo muito chique. Porque pra nós, naquela época, que eu tinha... Aí eu já tinha 18, 19, 20 anos. Eu achei muito legal. E eu pensei, legal, né? Legal. E daí, beleza. Passou um tempo, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei com esse sonho de querer trabalhar no Banco do Brasil. Era o meu sonho na época, gente. Era o meu sonho trabalhar no Banco do Brasil. E depois de um tempo, eu comecei a pesquisar. Deixa eu acender a luz aqui. Comecei a pesquisar, né? Logo a gente vai estar no estúdio novo, tá, pessoal? Eu tô resolvendo essa questão da internet, a gente vai até mudar de cidade e a iluminação vai ficar melhor também, tá bom? Mas aí eu comecei a estudar e eu comecei a ver que tinham vários bancos. Então tinha o Banco do Brasil, tinha o BESC, tinha o Bradesco, tinha o Itaú, tinha a Caixa. E sabe o que eu vi? Eu vi que tinha bancos que pagavam mais e tinham bancos que pagavam menos. Então eu digo, opa, vou focar nos bancos que pagam mais. E realmente, de fato, resumindo a história, eu fui trabalhar no banco. Isso foi o ano de 2005. Depois de uma certa pesquisa, eu já tinha 25 anos, né? Depois de uma certa pesquisa, fui trabalhar no banco em 2005. E hoje nós estamos em 2020. Ano passado, eu perdi a conta desse banco. Ano passado. Então, de 2005 até ano passado, até 2017, foram 14 anos trabalhando dentro do banco, atendendo as pessoas. Foi um aprendizado da minha vida, foi a história da minha vida. E aí eu saí do banco, aí eu me conectei com o assunto de investimentos. Eu percebi que era o que eu mais tinha paixão de orientar as pessoas. Porém, quando você está numa instituição, você vai orientar as pessoas, né? Mas também vai orientar de acordo com as políticas da instituição, né? Pois é a instituição que me pagava. E ano passado eu pedi a conta, eu pedi a conta, né? Eu falei tchau mesmo, tchau. Não falei me manda na rua. Claro, eu conversei com o meu gestor. Ele falou, olha, trabalha mais um tempo, trabalha mais um ano, trabalha mais 6 meses. A gente fez uma negociação, trabalhei mais alguns meses, mais tantos meses, tá bom? Tá bom, legal. E eu já estava orientando algumas pessoas na questão de investimento, sobre principalmente como começar a investir, como manter uma carteira na renda variável. E eu decidi sair do banco e hoje estou com esse objetivo. E esse é um dos objetivos desse projeto, tá? Eu contei tudo isso, toda essa história, para você saber como que eu cheguei até aqui e qual que é o meu objetivo. Meu objetivo é pegar você na mão, né? Pegar você no colo, né? E dizer, ó, vai por esse caminho aqui, que você vai ter segurança nos teus investimentos. E quando eu falo segurança, eu não estou falando de deixar dinheiro na poupança, não. Eu conheço muita gente que tem mais de 100 mil reais na poupança da Caixa. Poderia ser outro banco, mas a poupança da Caixa é a poupança mais tradicional, né? É quem tem mais recursos de poupança aplicados no Banco Caixa, até pela forma com que ele foi, com que a Caixa foi constituída, né? Nenhum problema com isso, mas eu conheço pessoas que têm mais de 100 mil reais na poupança, né? Principalmente pessoas, às vezes, um pouquinho mais de idade, enfim, né? E elas pensam que tá tudo bem porque esse é um investimento seguro. Não é esse investimento seguro que eu quero ensinar. Eu quero que você realmente passe pela renda fixa, sim, mas que chegue na renda variável com segurança. Isso é super, hiper, mega, ultra possível, desde que você seja bem orientado. Certo, pessoal? Então esse é o meu objetivo, ajudar as pessoas. E lá na frente, né,
a gente prestar algumas mentorias. Eu estou trazendo esse trabalho para a internet, que eu fazia esse trabalho de 2019 para 2020, eu fazia esse trabalho pessoalmente, fisicamente, falando com uma pessoa. E agora na internet a gente consegue expandir para mais pessoas. Certo, pessoal? Bom, então vamos lá. Contada a nossa história, né, com bastante especificidade. Eu até falei do Banco Caixa, né, do Banco Caixa Econômico Federal. E eu quero falar para vocês sobre FGTS. Se você é seletista, ouve essa. Se você não é, fica aqui comigo que vão ter os outros assuntos também, tá? Vão ter os outros assuntos também. Mas a questão do FGTS, cara, é muito louco isso, cara. É uma coisa assim que eu acho que nunca tinha acontecido na história. Eu acho que nunca tinha acontecido na história. O FGTS, agora, estamos indo para junho de 2020, o FGTS está rendendo bem. Como assim? Como assim? Em 2019 foi feita a distribuição de lucro do FGTS, a distribuição de lucro dos rendimentos do FGTS. Tá? Então essa é uma questão. Foi mudada a lei, né? Foi feita uma medida provisória e tal, tem toda uma questão, não é nisso que eu quero focar, mas foi distribuído os lucros do FGTS. Então em 2019, ano passado, o seu dinheiro que estava lá no FGTS, ele já rendia a poupança, digamos assim. Já rendia a poupança, simploriamente falando, tá? São regras de rendimentos diferentes, né? Ele rendia 3%, mais 3%, e aí mais essa distribuição de rendimentos, né? Mas o que acontece é que hoje, né, a taxa Selic está 3% com uma tendência de queda, né? E o FGTS, ele rende, pessoal, o FGTS, ele rende 3%. Olha que loucura. Olha que loucura. Você acredita nisso? O FGTS, né, e está abonado, todas as informações estão abonadas na Constituição Federal também, da República Federativa do Brasil, na Constituição de 1988, que o FGTS rende 3%. Então, peraí. O FGTS rende 3%? E a Selic rende 3%? Então, o FGTS está rendendo bem. Olha que coisa impressionante, gente. Por muito tempo o FGTS rendia 3% e 3% era muito pouco. Porque nós tínhamos a Selic a 14,25%. Nós tínhamos a Selic uma época a 14%. E aí o FGTS rendendo 3% era muito pouco, né? Mas hoje, agora em 2020... eu diria que nós estamos num momento histórico. O teu FGTS está rendendo bem. É incrível isso. Eu não sei. Vão mudar a lei? Eu não vejo nenhuma discussão no momento no Congresso sobre isso, tá? Eu acho que, se for interesse, sim, em algum momento vão mudar a lei, né? Já foram feitas várias alterações na lei. Eu acho que a política da economia atual ela é mais voltada para que a Caixa não tenha tanto recurso na mão, mas que esse recurso seja liberado, né? A nossa economia ela é mais assim do livre comércio, né? E não que o governo retenha esses recursos. Então foi liberado, teve toda aquela liberação de FGTS, né? O pessoal ia até sábado no banco sacar, aquela coisa toda. Então eu acho que a política é mais nesse sentido, de se liberarem os recursos, e não tanto de mexer nessa rentabilidade, tá? Pode ser que mexam, pode ser que sim, pode ser que não. A gente não tem como saber, né? Bom, a renda variável, pessoal, o que acontece com a renda variável? Você sempre vai ter um risco, né? Então, vou tirar o meu recurso do FGTS para aplicar. O que eu quero falar aqui? Muitas pessoas, eu já vi muita gente, por exemplo, eu trabalhei 14 anos numa instituição e eu solicitei meu desligamento, então eu não sou mais um seletista, né? E o meu FGTS, devido à lei, ele ficou retido, né? Eu não tive multa, não tive nada, e beleza, toco a minha vida, é o que eu quero, estou feliz pra caramba. Mas muita gente, às vezes, trabalha 10 anos numa empresa e pede para sair da empresa pensando, nossa, eu tenho aqui 30 mil reais, sei lá, de FGTS, ou 50 mil, 80 mil, 100 mil, ou sei lá, 20 mil reais de FGTS. E quando me mandarem embora, se juntar tudo vai dar 30 mil e eu vou aplicar e ganhar dinheiro. E eu já vi pessoas fazendo isso. E eu não quero que você faça isso. Eu não quero. Por quê? Eu vi pessoas pensando que iam viver do juro da poupança
E vi pessoas pegando esse dinheirinho de 10 anos de trabalho dele, ou mais às vezes, e aplicando na renda variável, pensando que ia ficar rico. O que aconteceu? Nada, ele não tinha conhecimento, ele perdeu o dinheiro dele, perdeu uma vida de trabalho, tá? Então é por isso que eu trouxe essa questão da renda variável, tá? Muita gente está saindo da renda fixa, tá? Muita gente está saindo da renda fixa e está indo para a renda variável, por quê? Porque a taxa Selic está baixa, né? A taxa Selic, a renda fixa está pagando bem menos e há uma possibilidade de você ganhar dinheiro na renda variável, sim. Quando eu falo renda variável, é na bolsa de valores, tá, pessoal? Há a possibilidade de ganhar dinheiro, sim. Mas, se você não tem conhecimento, a única possibilidade que tem é de você perder dinheiro. É a única possibilidade que tem. Se você não sabe escolher as suas ações, a maior possibilidade que tem é de você perder dinheiro. Se você não sabe quantos por cento você vai aplicar em renda variável, se você não sabe definir de cabeça o que é uma ação preferencial, o que é uma ação ordinária, as chances são que você pode perder dinheiro. Se você ganhar, é uma cagada. Que eu já vi cagada também. Já vi o cara aplicar R$1.000 e quando ele viu tinha 10 mil, né? Situações extremamente hipotéticas, né? Seria igual ter aplicado em Bitcoin lá em 2008, né? Quando o Satoshi Nakamoto lançou lá o Bitcoin, que demorou 2 dias para conseguir comprar uma pizza, né? Na verdade eram 2 pizzas, ou uma pizza, enfim. Seria como você ter comprado um Bitcoin, que era uma pizza. Uma pizza é o quê? 50 pila, R$50. E hoje um Bitcoin é R$50.000, né? Tô arredondando aqui valores. Mas isso é uma sorte, é um ponto fora da curva, tá? Não é regra. Não é regra tirar dinheiro de renda fixa ou sair da sua empresa, pedir para eles se desligarem e aplicar na renda variável, tá? A regra é que se você fizer isso sem conhecimento é você, quebrar a cara. Bom, como que é o rendimento do FGTS, né? Então, o FGTS em 2018, esse balanço ele é sempre publicado no ano seguinte, tá, pessoal? Em 2018, mesmo com todo o saque de FGTS que foi colocado na economia, né, que o Paulo Guedes, enfim, que é o nosso sistema, nosso ministro da Economia, foi feita aquela questão, né, que tinha fundo de garantia inativa até 2015, sacou, né? Então ainda quem ficou tinha 529 bilhões de dólares, não, 529 bilhões de reais, tá? E como que é o rendimento do FGTS? A Lei 8.036, de 11 de maio de 90, que dispõe sobre o FGTS, estabelece que os depósitos serão corrigidos todo dia 10. Então, todo dia 10 tem uma correção do FGTS, com base nos parâmetros fixados, né? Dos saldos do depósito em poupança e capitalização de 3% ao ano. Fonte Caixa. Bom, o que você tem que saber disso daqui? O que você tem que saber disso daqui? É 3% ao ano, tá? Existem várias questões, se você pegar... até na Constituição, uma época falava... Uma época não, o texto antigo tá lá, mas enfim, ele não rende, tá? Falava que há um tempo era 3%, e daí conforme o tempo que você ficar na empresa ia aumentando, 4, 5, 6, mas não. É 3% ao ano, tá? Essa base é a rentabilidade do FGTS, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais, tá? Por que eu trouxe... Nós estamos em 2020 e por que eu trouxe dados de 2018. Mas basicamente é assim. Você pensa que as contas do FGTS são contas muito grandes. Você pensa quantas empresas que tem, né, no Brasil, e quantos trabalhadores, e quantos seletistas, né? E outras pessoas também que não são seletistas e também fazem parte do regime de FGTS. Então é uma conta muito grande. Então basicamente... Os resultados que eu tenho aqui, eles foram divulgados em agosto, se não me falha a memória, mas acho que é até agosto que a Caixa tem, de 2019. Então o resultado de 2018 é publicado no outro ano, porque demora para fazer esse processamento de todas as informações. Então nós estamos indo para junho de 2020, então eu não tenho a informação de 2019 ainda, eu tenho a informação de 2018, entenderam? Porque demora esse tempo para... A conta é muito complexa. Então, demora um tempo para eles conseguirem divulgar essas informações, né? Para eles conseguirem se entender lá e divulgar esse emaranhado de informações. Bom, presta atenção comigo. A inflação deve fechar, tá? Em 2020 em torno de 2,5, tá? Deve fechar. Não sei, tá? É uma projeção. É um cenário que eu acredito, né? Baseado, obviamente, em uma série de informações que eu acompanho
todos os dias, né? E a Selic em 2,25. Temos uma questão aqui, não temos? Então a inflação deve fechar em 2,5. Isso aqui é só para você ter uma base, tá? E a Selic em 2,25. E quanto que rendia o FGTS? Eu ouvi vocês falarem, o FGTS não muda, tá? A menos que mudarem a lei, né? Mas o FGTS rende 3%. Então, o que eu falei para vocês? O FGTS vai estar rendendo mais do que a inflação. Olha que interessante. Olha que bacana. Bom, eu trouxe para vocês algumas informações sobre o balanço do FGTS. Esse balanço de 2018, porque como eu falei para vocês, a gente não tem ainda o balanço de 2019, né? O fechamento de 2019, né? O fechamento de 31 de dezembro de 2019 vai ser divulgado em 2020. Ainda não tem essa informação, eu procurei lá no site da Caixa, eles falaram que é divulgado em agosto. Então, o fechamento de 2018 foi divulgado em 2019. E eu vou trazer os dados para vocês. Eu quero que você veja que interessante. Acompanhe aqui comigo. Você sendo seletista, ou não, que eu não sou mais seletista, mas preparando essa aula, eu achei muito interessante. Então, a Caixa divulga um balancete, né? A Caixa divulga, o governo, né? Divulga um balancete, né? Ó, balancete de dezembro de 2018, né? Que foi publicado no decorrer do ano de 2019, né? O que tem no balancete, Michael Lima? Temos ativo e passivo, né? Temos o ativo e temos aqui, ó, o passivo. Vamos dar uma desmiuçada nisso aqui? Vamos dar uma desmiuçadinha nisso daqui? Quanto que o governo arrecada de FGTS? No que ele gasta, né? Pelo menos são as informações que estão públicas, né? No que ele mostra pra gente, né? No que ele diz que gasta, de certa forma, mas vamos acreditar, né? Acreditamos sim que no que ele gasta. Vamos olhar esse balanço? Olha só que interessante. Então vamos lá. Vamos para a coluna do ativo. Primeiro, o ativo, né? Então o ativo, né? Lembra que eu falei para vocês que tinha 529 bilhões? Se acostume com valores um pouquinho mais altos que você está acostumado, né? Então, ó, o ativo dele era 529. Se você cortar aqui, ó, 1.000, milhão, bilhão. Então era 529 mil, milhão, bilhão. Isso mesmo, 529 bilhões, 210 milhões, 216 mil, 975 reais e 70 centavos. Esse era o ativo, né? Esse era o ativo que está lá declarado, né? Disponibilidade. Olha que interessante. Depósitos remunerados. 7,9 bilhões. Cadê o negocinho aqui? 7,9 bilhões, não é isso? Mil, milhão, bilhão. Eu não estou acostumado com bilhão, não, né? Vamos chegar lá, quem sabe, né? Mas, enfim, 7,9 bilhões. Cara, que interessante. Aplicações interfinanceiras de liquidez. São aplicações, quer dizer, eu entendo que eles pegam esse dinheiro, obviamente não vai ficar parado, ele vai ser aplicado em uma série de situações, né? O dinheiro que o governo arrecada, né, do FGTS, vai ser aplicado em várias questões, não é verdade? Então, no que ele aplica? Olha, aplicações de liquidez, né? Eu entendo que esse dinheiro tem a ver com... Você já sabe o que é liquidez, né? Que o governo pode precisar desse valor para pagar, né, para alguém, né? Para pagar um processo judicial, por exemplo. 19 bilhões. Beleza, eu vou resumir, eu não vou pegar todos os dados, mas é interessante você conhecer, ó, isso aqui é um ativo, isso aqui é um patrimônio do povo brasileiro, ó, tem quase 530 pau lá. É nós que colocamos os nossos governantes lá para trabalhar com esse valor. É importante você conhecer, você faz parte dessa história. Mesmo que você seja um empreendedor, ou que você seja um autônomo, né? Mesmo que você seja um empreendedor como eu, isso aqui faz parte do nosso patrimônio brasileiro, né? Títulos e valores imobiliários, 141 bilhões, né? E olha que interessante, títulos públicos federais. O próprio governo investe nele mesmo. Olha que interessante isso. O próprio governo investe esse valor em títulos públicos federais. Quanto que ele investe? 93 bilhões, não é isso?
milhão, bilhão. É exatamente, 93 bilhões. Ora, se o próprio governo investe em títulos públicos federais, então isso de certa forma me sinaliza que títulos públicos federais é bom. Grosso modo, tá? Eu entendo isso, é bom, certo? E aí, enfim, em letra de crédito imobiliário, né, que é a LCI, tem um valor também, aí tem pouquinho, né? Tem só 810 milhões, né? Em CRI, certificado de recebíveis imobiliários, em debêntures, em cotas de fundo de investimento. Isso aqui, né? Enfim, ele investe parte do dinheiro em cotas de fundos de investimento. 35 milhões. Que será fundo de investimento de quem que ele aplica, né? Bom, vou resumir, tá? Vou resumir, já vamos pro ativo e você vai descobrir umas informações bem interessantes aqui. Derivativo 729 milhões, créditos vinculados 8 bilhões, né? E por aí vai. Operações de crédito, né? Então o FGTS é utilizado também, obviamente, para operações de crédito, né? 351 bilhões, perceba que é a maior parte, né? De 529, 351, né? Então um dos objetivos do FGTS é, de certa forma, operações de crédito, né? Você ouviu falar de financiamento habitacional? Então, ó, ele está aqui dentro também, ó. Está aqui dentro, ó. É a maior parte, 311 bi. Ah, interessante. Se você olhar por essa ótica, essa reserva é utilizada para que as pessoas até, né? Quando você tem um recurso do FGTS lá, até que as pessoas paguem menos juros. Ah, legal. Enfim, e aí tem outras questões aqui. Crédito a receber, Tesouro Nacional, pagamentos a ressarcir, né? Financiamento habitacional, Lei 6.024. Beleza. O total, se você somar isso aqui, então, o total, se você somar, né? Você somar isso aqui tudo, vai dar os 529 bilhões. Saímos do ativo, vamos deixar a coluna do ativo e vamos para a coluna do passivo. Vamos para o passivo, né? Minha tela aqui, rola aqui, show de bola, show de bola. Passivo, então, né? Estamos no passivo. Passivo que, para quem estuda contabilidade, tem que ter um fechamento, né? A tal das partidas dobradas, né? Vai ter que ter um fechamento, né? O passivo ele vai ter que fechar com o mesmo valor que o ativo, né? E essa compensação da diferença, basicamente, é feita no patrimônio líquido. Tá, voltando aqui. Esqueci a palavra. Vamos lá. Passivo. Depósitos vinculados, né? Depósitos vinculados. 414 bilhões. Nossa, 414 bilhões de depósitos vinculados. Ah, interessante. Variação monetária, juros a incorporar, é pouquinha, só 697 milhões, né? Valores a desdobrar, muito bem. Operações de crédito, saldos credores, né? Reservas técnicas, provisão para planos econômicos. Olha só, quando o pessoal, né, acaba... Eu não quero aqui orientar você a entrar na justiça, nada disso, tá? Eu acho que a gente tem que ser muito honesto. Esse negócio de entrar na justiça é complicado. Mas eles têm uma reserva para planos econômicos, quase 600 milhões aqui, né? Valores a pagar a serviços de terceiros, Paraná. Taxa de administração a pagar. Que seria isso aqui? 439 pau. Beleza. Valor repassar à União, taxa de risco de crédito, 464, né? Resultado a distribuir. Ah, legal, né? Tinha um resultado a ser distribuído. 6 bilhões, né? E o patrimônio líquido e o total passivo. E aqui nós temos o resultado, né? Bom, beleza. Demos uma passada aqui no ativo, no passivo, né? No balancete do FGTS. E agora a gente vai dar uma olhadinha na demonstração do resultado, que também traz umas informações interessantes. Demonstração do resultado. Então as receitas foram 41 bilhões de reais de receita. Então toda vez que o seu empregador, né, vai lá e paga aquele documento lá, né, aquela GFIP, né, ou enfim, toda vez que ele paga aquele documento, né, que vence no dia 7, né, toda vez que ele paga que entra o dinheiro, né,
receita, ó, vai entrar aqui, grosso modo vai entrar aqui, 41 bilhões, isso em um ano, né? Rendas de operação de crédito, refinanciamento de operações com o governo federal 127, financiamentos habitacionais 14 bilhões, infraestrutura, beleza, vamos baixando que já vamos chegar na parte interessante. Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez, né? A gente já viu um pouquinho lá. Depósito na caixa, operações compromissadas, renda de títulos e valores imobiliários. Olha aqui que interessante. Títulos de renda fixa. Isso aqui deve ser o que entrou, ó. Nós estamos em receita. Então é interessante aplicar esse dinheiro, né? Porque olha, entrou aqui, eu vou de novo, 1.000, milhão, bilhão. Entrou 10 pau aqui, cara. Entrou 10 pau de receitas de títulos de renda fixa. Então você já sabe que se um dia você ter 529 bilhões, você pode receber aqui uns 10 pau de receita, de renda de títulos, né? E valores imobiliários. E de fundos de investimento deu menos. Deu 4 mil, milhão, bilhão. 4 bilhões. Legal. Beleza. Aí foi arrecadado também com taxas e multas, né? A contribuição social da lei complementar tal, né? Outros créditos vinculados. Beleza. Receitas é o que entra. E o que gasta? No que o governo está gastando esse valor? Vamos ver. Despesas. 28 bilhões. É aqui que nós, cidadãos brasileiros, temos que auditar, tá? E não é eles, o governo, que faz. Não, porque no final das contas, a gente que elege, né, as pessoas que estão lá. Às vezes, né, quando tem eleição para presidente, eu fico pensando, poxa vida, olha as opções que eu tenho, né? Mas é nós que fazemos parte, né? Então as despesas, 28 bilhões, não é isso? 1.000, milhão, bilhão. 28 bilhões. E no que foi gasto tudo isso? Depósitos vinculados, né? Reserva técnica de contas inativas, nada, né? Desconto mutuário, um valor bastante alto. Receita financeira, provisão da resolução tal, perdas por impairment, né? Devolução de contribuição sindical. Aqui é um dos lugares que eu gostaria de comentar, tá? O importante é você conhecer tudo, tá? O importante é você conhecer tudo, né? Mas é interessante se atentar a alguns custos ali que, de repente, né? Será que está sendo feita a gestão da melhor forma? Né? A gente pode contestar isso também, né? Aqui sobre o impairment, aqui, tá? Perdas por impairment. Impairment é um custo, digamos assim, por redução ao valor recuperável, né? Que deve ser incluído nas despesas quando... como é que eu posso explicar para vocês? O valor contábil de um ativo exceder o valor recuperável, tá? Não vamos entrar em muito detalhe, tá? Eu tô explicando essa palavra aqui, porque senão vai confundir a tua cabeça, tá? O que eu quero que vocês vejam é isso aqui, ó, taxa de administração. E aí eu pergunto, o que é essa taxa de administração? Eu não sei, tá? Eu não sei se são as taxas de administração. Bom, não sei. Eu poderia dar uma opinião aqui, mas 6 bilhões de reais, 6 bilhões e 501 milhões, não podemos ignorar os bilhões, e 479 mil e 955 e 5 centavos, não podemos ignorar os 5 centavos, tem bastante 5 aqui, né? Parece um número cabalístico esse negócio aqui, um monte de 5. Com taxa de administração, né? Fiscalização do Ministério do Trabalho, 16 bilhões, e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 9 milhões. É isso? 9 milhão. Publicação, olha só, publicação, gasto com publicação? Gasto com publicação. 45 mil reais. Caramba, hein? Muito bem. E o resultado? 12 bilhões, 221 milhões, 116 mil. Basicamente é isso, se você não sabia, né? Se você não sabia, então é mais de meio
trilhão de reais que é administrado pelo governo nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Beleza, pessoal? Então, o Fundo de Garantia hoje está rendendo bem, tá? Demos uma ideia aqui de como que é feita a gestão dos recursos do Fundo de Garantia. Você viu que uma boa parte é gasto, enfim, às vezes com taxa de administração, que a gente não sabe muito bem o que é. Claro, se eu fosse questionar a fundo a gente ia descobrir, mas é gasto com procuradoria, com publicação, com questões de processos de planos econômicos, né? E uma boa parte realmente é gasto com financiamentos habitacionais, né? Uma boa parte é aplicada em títulos públicos. Então, demos um apanhado geral aqui, né? Uma aula bem geralzona, bem bacana de FGTS. Próximo assunto da pauta é inflação. Inflação, né? Bom, sobre inflação, pessoal, eu quero falar para vocês o seguinte. Eu vou trazer para vocês uma imagem que resume o que é a inflação, tá? Aqui a gente tem um apanhado geral, mais ou menos, né, do período 1940-2010, foram 70 anos, né? Então, 1940 está aqui, né? Aqui teve o golpe militar, ó, teve um problema aqui, tarará. Aqui, ó, subiu pra caramba, né? Aqui tivemos o plano Collor. Aqui teve o impacto, né? Em 1994 do plano real, né? E aí a nossa inflação seguiu mais ou menos controlada, né? A média mensal, olha que interessante, a média mensal total, se você quer saber assim, para quanto que vai a nossa inflação? Não sei, mas a média mensal é 4,7. Então, se você pensar no cenário de longo prazo, né? Mas beleza, Michael Lima, você está falando de inflação, mas o que é inflação? Olha essa imagem é muito interessante. Existem outras também, mas essa aqui é muito interessante. Então, com R$3,50 você comprava um litrão de Coca. Em 2006, isso ali é o que? Acho que é 2 litros, né? Deixa no comentário aí. Deixa nos comentários aí, pessoal. É 2 litros, 2 litros e meio? Não sei o que é isso ali. Mas enfim. E aí reduziu para, eu acho que isso aqui é 600 ml, né? E reduziu, esse aqui acho que é 350. Sei lá, eu nem sou um cara que toma Coca assim, tá? Mas é isso que é a inflação. A inflação quer dizer o seguinte. Você tem aplicado, por exemplo, lá no banco, lá na poupança você tem aplicado R$1.000, certo, pessoal? Você tem aplicado lá R$1.000, R$1.000, por exemplo, tá? Não quer dizer, a inflação, não quer dizer que você vai lá sacar uma hora e vai ter R$950, vai R$900. Não quer dizer isso, tá? A inflação não quer dizer isso, de forma alguma, tá? A inflação quer dizer que quando você aplica, por exemplo, em poupança R$1.000 e a poupança atual, que eu digo que ela não é uma aplicação, e a antiga, sim, antes de 2012 era uma aplicação, e eu já vou explicar lá na frente quando eu falar sobre poupança o porquê, tá? Então fica comigo que eu vou explicar. Esse teu R$1.000 que você comprava, sei lá, tantas Coca-Cola, né? Com R$900 agora você vai comprar menos Coca-Cola. Vai comprar menos Coca-Cola. Então a inflação é a perda do seu poder de compra, tá? Não vai acontecer com a inflação, como eu já ouvi pessoas falando, tá, mas eu tenho R$1.000 lá, meu 1.000 vai virar 900. Não, o teu 1.000, você vai lá conferir, ainda vai ter 1.000, né? No caso da poupança, obviamente. Renda variável é outra história, né? Bolsa de valores é outra história. O teu 1.000 vai estar lá mais o rendimento, porém, então isso daqui 900 não, ainda vai ter 1.000. Só que, o que você vai comprar? Você não vai mais comprar essa Coca-Cola grandona aqui, você vai comprar a pequenininha, tá? Então essa é uma explicação do que é inflação. É a redução do seu poder de compra, tá, pessoal? E quanto que tá a inflação? Como é que eu sei qual que é o valor da inflação? A inflação tá alta e não sei o quê. E aí um fala uma coisa, outro fala outra. Para você saber quanto que está a inflação, tá? A fonte que eu considero mais mais certa, mais confiável, a fonte que eu considero mais confiável, estava procurando a palavra aqui, é o próprio Banco Central, porque lá no site do Banco Central, lá no BCB,
que é o site do Banco Central, né? Ou escreve Bacen também, né? bcb.gov.br. Você tem uma informação de inflação. E como eu gosto bastante de acessar os relatórios e tal, então eu acesso bastante. Tem outras formas também, tem outras fontes confiáveis, tá? Mas não é o Google que é o confiável. Não, claro, você pode ir lá no Google e escrever Bacen, né? Pode escrever Bacen, tá? Que quer dizer Banco Central, tá, pessoal? Você pode escrever Bacen, né? E daí vai aparecer uma opção lá, www.bcb.gov.br, tá? Pode ser que eles mudem o domínio uma hora, mas é bcb.gov.br, quer dizer Banco Central do Brasil, né? E Bacen quer dizer Banco Central, tá? Então lá você tem informação confiável de inflação. Já aparece aqui, ó, na primeira tela aqui, ó, quando você abre o site do Banco Central, isso eles podem mudar no outro momento, né? Tanto que tem algumas informações aqui que já mudaram, mas aqui, ó, ele aparece já a inflação. Aparecia a rentabilidade da poupança aqui, eles tiraram, né? Então eu vou agora pegar esse que eu circulei aqui, ó, esse aqui que eu adoro circular, e vamos aumentar para você ver. Pronto, aumentamos aqui. Então aqui aparece a informação da inflação, né? Aparece da taxa Selic também, que eu já falei que é 3%, né? Aparece a inflação, né? E aparece um gráfico aqui, ó. Olha, desceu, subiu, subiu. Tem meses que a gente às vezes tem inflação mais baixa, tem meses que tem inflação mais alta, né? Às vezes tem risco de ter inflação negativa. Inflação negativa, eu acho que é um risco. A inflação baixa, uma economia estabilizada é bastante importante. Mas a inflação negativa, eu acho que é um problema, tá? Eu não vou entrar em detalhes do porquê, mas eu acho que a inflação negativa, pessoal, é um problema para a economia, tá? Então, no site do Banco Central, você tem a informação de quanto que é a inflação, tá? Eu abri aqui o site do Banco Central, né? Trouxe a tela aqui para vocês, e a inflação está em 2,4%, né? A inflação dos 12 meses, né? Acredito, né? Me parece, né, que a economia vai ter uma tendência de queda da inflação, tá? E, consequentemente, também vai ter uma queda da taxa Selic, né? Por que queda da inflação? Porque nós estamos numa pandemia, né? E as pessoas não estão consumindo. Empresas, infelizmente, estão quebrando. Pessoas físicas e jurídicas estão se endividando. Então está ocorrendo um desaquecimento da economia e, consequentemente, há uma tendência de queda da inflação, tá? Mas no médio e longo prazo não sabemos o que pode acontecer, tá? Então hoje a inflação 2,4. Show! Acumulado dos últimos 12 meses com, a princípio, tendência de queda, tá? Por que eu trouxe essa informação da inflação na pauta de hoje para você? Para você ficar atento aos seus investimentos. E por isso que eu falo que poupança não é investimento, que você tem que aprender a começar a investir. Um investimento, para ele ser chamado de investimento, na minha opinião, tá? Na minha opinião, né, que eu quero trazer aqui para vocês, para o projeto, né? Um investimento tem que pagar a inflação mais um prêmio. Certo, pessoal? Tem que pagar a inflação mais um prêmio. Então a inflação hoje é quanto? 2,4 dos últimos 12 meses? Legal, essa é a inflação, né? E quanto que o teu rendimento pagou nos últimos 12 meses? Ele pagou 3%. Legal, porque ele pagou a inflação, que é a perda do teu poder de compra. É aquele teu exemplo do R$1.000 lá, que você não vai comprar a mesma Coca-Cola ou a mesma quantidade de Coca-Cola com R$1.000, você vai comprar um pouquinho menos, mas a tua aplicação rentabilizou. Então rentabilizou 2,4, você vai ter ainda o R$1.000, né? Hipoteticamente falando, aqui um exemplo, né? Vai ter ainda o R$1.000 e vai ter mais uma rentabilidade, mais um prêmio, tá? Então, para mim, o investimento, eu chamo ele de investimento quando ele paga a inflação mais um prêmio, certo, pessoal? É um conceito que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Existem outros conceitos de investimento, mas esse é o conceito que eu estou trazendo para vocês. Bom, agora presta atenção comigo. A taxa Selic em 2016, ela estava em 14%.
Estava em 14%, né? E em 2020, agora, quando eu estou gravando esse vídeo, né? Você pode estar assistindo depois, a taxa Selic provavelmente deve ter uma queda, depois ela deve subir novamente, acredito eu, né? Para controlar a inflação lá na frente, né? Quando a economia aquecer novamente. Hoje, a taxa Selic está em 3%. E o que isso quer dizer? O que acontecia? O investidor que tinha medo de perder o seu dinheiro, era muito fácil para ele. Ele podia aplicar na taxa Selic, né? Ele podia aplicar indexado ao CDI, enfim, ou para facilitar aqui, podia aplicar no Tesouro Selic lá, podia aplicar na renda fixa. Ele estava ganhando 14% ao ano, tá? Estava ganhando 14% ao ano. Tudo bem que a inflação estava, 7, 8%, mas ainda ele tinha uma rentabilidade muito boa. Ele podia ficar, como se fala, suci no mousse, né? De boa na lagoa, porque a rentabilidade era muito boa, era 14% ao ano na renda fixa, com segurança, né? Ele estava aplicando com segurança e era um investimento porque ele estava tendo uma boa rentabilidade. Mas agora as coisas mudaram. Agora está rendendo 3%. E aí que é o problema. E aí que é o problema que eu quero que você analise comigo aqui nessa aula. Essa questão da queda da taxa Selic fez com que... Essa questão da queda da taxa Selic fez com que... Cadê? Travou. Aqui, foi. Fez com que muitas pessoas começaram a sair da renda fixa e foram para a renda variável, né? Começaram a investir na bolsa. Nada mais justo, né? Aliás, se a renda fixa está dando pouquinho, né? Então vamos investir na bolsa de valores, certo? Não. Certo? Sim e não. Sim e não. A nossa cultura brasileira, a gente realmente deve aprender a investir, né? O americano, por exemplo, é normal você conversar com ele sobre investimento, ele trabalha na empresa que ele mesmo investe, isso é normal, né? Mas o brasileiro não. Né? O brasileiro que trabalha na VEG, você acha que ele investe na empresa dele? Ou que trabalha na... Eu tô falando de VEG, que foi um exemplo que veio aqui, né? Mas ou que trabalha, sei lá, no Banco do Brasil, que trabalha no Banco do Brasil sim, porque o Banco do Brasil deu uma ação para os empregados, né? Para os empregados públicos. Mas enfim, a gente não tem esse costume, a gente não tem esse know-how de investir. Por quê? Por uma série de questões. A nossa economia foi muito instável. A nossa bolsa de valores é relativamente, comparada à bolsa americana, as bolsas americanas é muito nova, né? Então, esse pessoal que saiu, em 2016, nós tínhamos 564.024 pessoas investindo na bolsa. Agora, em 2020, temos mais de 2 milhões. E é aí que está a minha preocupação. Porque realmente eu acho sim que você tem que investir na bolsa, sim. Mas quando eu começo a auditar, às vezes eu faço uma pergunta. Cara, investir na bolsa de valores, né? Às vezes algum amigo, algum cliente, enfim. Eu faço, às vezes é uma pergunta. É uma perguntinha, por exemplo, tua reserva de emergência, como é que tá? Reserva de emergência? Pau. Às vezes, ou uma outra pergunta, né? Como é que tá a tua diversificação? Né? E aí, enfim, pode ser, é uma pergunta, 2, no máximo 3. Olha, 99% das pessoas que eu audito é esse pessoal que saiu, né, da renda fixa e migrou para a bolsa de valores e, infelizmente, migrou sem conhecimento. Infelizmente. E eu tô aqui para te ajudar. Para isso que eu saí do banco, para ajudar você. Eu trouxe esse conhecimento, essas consultorias que eu faço, né, para a pessoa aqui na minha frente, sentado no meu escritório. Tô trazendo para a internet para você aprender, tá? Por isso que eu quero que você fique comigo. Olha que interessante. Presos no Brasil. Falando da nossa cultura, nós tínhamos 773 mil pessoas, né, com restrição de liberdade, quer dizer, presas em todos os regimes, certo? Todos os regimes aqui, eu entendo aquelas pessoas que também estão lá na delegacia, às vezes que estão aguardando
audiência de custódia, enfim, né? Então aqui ele está colocando todas as pessoas, né? Bom, essa informação é de 2020. 700 pessoas presas, né? Quase 1 milhão. Você pode ver de uma forma que é bom, porque estão prendendo as pessoas que realmente cometem delitos e que o Código Penal diz que ela tem que ser presa. Você pode ver dessa forma, né? Porém, infelizmente, nós tínhamos por bastante tempo, olha, nós temos 773 mil pessoas presas. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos 500 mil investidores. Eu não fiz um batimento de ano, mas olha, nós tínhamos quase que a mesma quantidade ou mais pessoas presas. Então a gente tem que ainda trabalhar bastante a nossa cultura brasileira, tá? Isso aqui foi só para dar uma pimentada na conversa, essa questão dos presos aqui, tá, pessoal? Bom, voltando. Selic, poupança não. Por que poupança? Gente, poupança não é investimento. Por que poupança não é investimento? Se você aplica na poupança, deixa eu te explicar uma coisa aqui. A poupança, e eu já falei isso várias vezes. A poupança, quando a Selic está abaixo de 8,5%, e a Selic hoje está 3%, tá? A tendência é que ela baixar. Então, se ela estiver abaixo de 8,5%, né? A Selic está abaixo de 8,5%, pessoal? Está abaixo de 8,5%? Sim, a Selic está 3%. Está 3%, cabeção. Então, quando a Selic está abaixo de 8,5%, a Selic está abaixo de 8,5%? Sim, 3%. A poupança rende 70% da Selic. 70% da Selic. Se você fazer a conta, abre uma calculadora aí. Abre uma calculadora aí no teu computador. Vai lá, abre a calculadora. Estou esperando. Abriu a calculadora? Abre a calculadora. Faz uma conta comigo. A Selic rende 3%. Então, lá na tua calculadora, tu coloca 3. Eu estou colocando aqui na minha, tá? Não vou colocar na tela. Mas na tua calculadora lá, pode ser no teu celular, se você está assistindo no computador, coloca 3. 3. Então, a Selic rende 3. A poupança, cabeção, a poupança rende 70% da Selic. Então, tu pega esse 3 e faz vezes 70%, tá? Vou repetir. Você colocou 3 lá, eu estou fazendo aqui também, ó, vezes 70%. Igual, quanto é que deu aí? Deixa eu ouvir. 2,1, obviamente, sabidamente. 2,1. Então, quando você aplica lá no Tesouro Selic, ele te rende 3%. Mas na poupança, ela rende 2,1%. E quanto que é a inflação? 2,4 acumulado nos últimos 12 meses. Então você está com um líquido negativo. A gente poderia fazer essa conta de outras formas também, tá? Antes que venha algum hater me criticar, poderíamos fazer de outra forma? Sim, poderíamos sim. Mas nós estamos fazendo dessa forma, que é a forma mais didática que eu encontrei, tá? Então, ó, a poupança rende 70% da Selic, né? E a Selic hoje é 3%. 3%. Se você pegar 3% e fazer lá na tal calculadora 70% da Selic, né? Você pega 3%. O porcento você não coloca na calculadora, tá? Você coloca só 3 só. Coloca o número 3 e faz vezes 70%, né? E dá um igual, vai dar 2,10. Pegou aqui em cima da minha... Pegou em cima do meu vídeo aqui. Deixa eu mudar aqui. Pronto, aqui. Pronto. Ó, 2,10. 2,10, né? 2,10. Então, esse que é o rendimento da poupança. Só que a inflação é 2,4, cabeção. Então você está perdendo, aquele teu R$1.000 lá para comprar Coca-Cola, está perdendo 0,30. Entendeu, cabeção? Está perdendo 0,30. Por isso que eu falo que poupança não é investimento. Por esse motivo. Porque se você aplica em algo que paga menos do que a inflação, esse algo que paga menos do que a inflação, eu digo que ele não é um investimento. Porque o que é o investimento? Que nós vimos agora há pouquinho na aula. O investimento é algo que pague, é alguma coisa que pague a inflação mais um prêmio. Então, a poupança, para ela ser um investimento, ela teria que pagar a inflação e mais alguma coisa. Senão não adianta nada, né? E ela está pagando menos. Então, por isso que eu falo para você, poupança não. Mas como assim?
Poupança sim? O que aconteceu com o meu slide aqui? Poupança sim? Como assim? Vamos arrumar aqui de novo. Por que poupança sim? Vou explicar para você. Calma lá, não tô ficando louco. Poupança sim. A poupança atual, né? Poupança atual que eu digo é depois de maio, a partir do dia 4 de maio de 2012. Então, nossa, gente, eu lembro quando teve essa mudança, eu trabalhava no banco e foi as pessoas queriam ser orientadas, eu lembro bem dessa situação. Eu podia até falar um vídeo sobre como foi a orientação naquela época, mas deixa isso para outro momento, para o vídeo não ficar tão grande, para a aula não ficar tão, né, para a gente não desfocar. Bom, então a poupança atual, quer dizer, a partir de 4 de maio de 2012, né, nós estamos em 2020, então já faz 8 anos. A poupança atual, a partir de 4 de maio de 2012, rende 70% da Selic. Mas a poupança antiga, e aí por isso poupança sim, né, que é quem tem aplicações até 3 de maio de 2012, tá pagando 6%, cara. Cara, isso aqui é muito bacana. Eu tava preparando a aula, e eu sei disso, é óbvio, mas eu tava parando pra... sabe quando você prepara a aula e você para pra analisar? Até comentei com a minha esposa, né? O FGTS tá tendo uma boa rentabilidade. E a poupança antiga está rendendo 6%, né? Um investimento seguro, né? Até R$250 mil é um investimento, pode-se dizer, 100% seguro, né? Grosso modo, foi mudada a Constituição, não tem risco de o governo, igual aconteceu com o Collor lá, que passou a mão na grana do pessoal. Foi alterada a Constituição Federal, então é um investimento bastante seguro, até R$250 mil, né? Aí, se você tem mais de 250 mil, aí já é uma outra história, e também tem orientação para você, mas não é meu foco aqui. Nosso foco é de 0 a 100 mil a princípio, tá? Se você tem mais de 250 mil, basicamente você tem que colocar em instituições financeiras separadas, tá? Você tem R$1 milhão na poupança, então você teria que ter 250 mil em 4 instituições diferentes, porque daí você está protegido pelo FGC, tá? Que é uma entidade privada e tal, que protege os investidores, blá. Bom, mas a questão é, o FGTS está rendendo bacana, está rendendo lá seus 3%, né? E vamos ver como é que vai ficar essa questão da distribuição dos lucros, né? Como é que vai ser? Se vão distribuir agora no meio do ano. Mas o FGTS está rendendo 3% e a poupança antiga está rendendo 6%. 6,17%, né? Eu trouxe um dado aqui. Então é interessante. Aí se você tem dinheiro na poupança antiga, para você tirar, aí tem que pensar. Tá? Mas esse é o caso de, sei lá, 10% das pessoas. Não é o caso da maioria das pessoas, tá? Tem pessoas sim, né? Pessoas sim que têm dinheiro na poupança antiga. Uma orientação, uma dica de ouro. Eu orientaria não mexer, tá? Se você não sabe o que você vai fazer com esse valor. Se você não sabe, não vai mexer. Eu sei exatamente o que vou fazer. Eu sei aplicar em renda variável. Beleza. Mas eu aconselharia você não mexer. Certo, pessoal? Beleza, então vimos poupança não. Poupança de hoje não é investimento. E a poupança antiga, até 2012, no cenário atual, é investimento. Certo? Selic, continuando. O que você deve se atentar para você investir agora na crise? Os fundos de investimento, pessoal, têm taxa de administração variável, tá? Normalmente nos bancos varia de 1 a 3%. 3%? 3% de taxa de administração. Então, para você investir nesse momento, nesse cenário, você tem que cuidar muito. Por quê? Porque se nós temos uma taxa Selic de 3% e você vai pagar taxa de administração de 3%, cara, cuidado com isso. Se atenta a esse negócio aí, tá? Se atenta ao fundo de investimento que você está aplicando aí, tá? Eu acho que tinha que mudar isso aqui, tá? Eu acho que os fundos... E temos milhões, bilhões investidos nos fundos de investimento. Eu acho que eles tinham que mudar essa política, tá? Porque a taxa de administração, ela tá corroendo o dinheiro do investidor, né? O fundo de investimento, que no próprio nome diz, ele é um fundo de investimento, ele está deixando de ser um investimento, porque ele está te pagando menos que a inflação, né? Se ele te cobra 2, 3% de taxa,
1% já seria alto, dependendo da rentabilidade que ele está entregando, tá? E é interessante que quando eu estava preparando essa aula, eu fui lá em um dos bancos que eu mais movimento, né? E fui dar uma olhadinha em quanto que estava a taxa de administração de um fundo de aplicação automática lá, que é um dinheiro de caixa que eu tenho, não é a minha reserva de emergência, é o meu dinheiro de caixa. Quando eu quero usar, normalmente eu uso crédito por causa dos pontos, mas eventualmente não passa crédito, você tem que usar o débito, né? O cartão no débito, então eu deixo um caixa lá. E eu observei que a taxa de administração daquele fundo que eu estava utilizando era 2%. Eu falei, caraca, mano, taxa de administração de 2%, e qual que é a rentabilidade? Pasmem, a rentabilidade dos últimos 12 meses era 2,8%. Cara, se a rentabilidade é 2,8%, a taxa de administração desse fundo era 2%, então eu tô ganhando 0,8% ao ano. Cara, na hora eu peguei e mudei para outro banco. Já vi uma outra opção de um fundo de investimento com resgate automático, né? E outro banco, o que é isso? O que é isso? Para, né? Então isso aconteceu comigo, tá? Eu estava preparando a aula, me lembrei das taxas de administração dos fundos de investimento. Tem taxa de administração menor? Tem sim. Mas fica atento que talvez teu banco esteja cobrando uma taxa muito alta e é interessante você rever, tá? Principalmente às vezes quem tem aplicado também, pessoal, em previdência privada. A previdência privada também é atrelada a um fundo de investimento, tá? Não quer dizer, na previdência privada, cuidado que tem várias regras, tá? Não tenho tempo de explanar aqui, não é o foco. Eu tenho uma outra aula de previdência privada que eu falo, tem a segunda privada, né? Não é só tirar o dinheiro. Ah, o fundo de investimento da previdência privada está muito alto, então vou tirar e vou aplicar no Tesouro Selic. Cuidado, tá? Cuidado que não é bem aí. Você tem que verificar várias questões, tá? Que eu não vou falar agora porque não dá tempo. Bom, então cuide dos fundos de investimento, tá? Ações, nesse momento que nós estamos passando de pandemia. Vai investir em ações? Ah, eu gosto de ações que pagam dividendos. Eu gosto, mas eu cuido, tá? Observe qual que é a dívida da empresa, entre vários outros fatores, né? Se está pagando dividendos, o dividend yield, enfim, o dividend yield, enfim, uma série de questões que você tem que verificar, o PL, blá, blá, blá. Verifica as dívidas da empresa. Por quê? Verifica as dívidas porque pode ser que nesse momento a empresa esteja necessitando tomar crédito. Pode ser que a empresa esteja necessitando tomar crédito. Então, você verificar as dívidas da empresa, se as dívidas estão crescendo, é muito importante, tá? Ah, você olha lá, a empresa tem um patrimônio lá de 20 bi, mas a dívida dela, né, cresceu de 19 bi, passou, por exemplo, né? Tá crescendo. Então, cuidado com as dívidas. Se tem um indicador que eu ficaria atento, às dívidas da empresa. Observe sempre a gestão, né? Observe quem são os gestores, né, dessa empresa. E outra dica de ouro, tá? Só essas duas dicas e várias outras que eu já dei, eu considero que são dicas de ouro, tá? Olhar as dívidas da empresa antes de investir, para quem vai investir em ações, tá? Se for o teu foco, tá? Se não for, se você for mais conservador, fica na renda fixa nesse momento, tá? Mas se você vai investir em ações, a dica é: cuida com as dívidas, verifica sempre a gestão, sempre, tá? Quem são os gestores desse fundo, dessa empresa, né? E os dividendos. As empresas estão pagando, possivelmente vai ter uma queda nos dividendos, né? Porque a gente está nessa situação pandêmica, mas possivelmente se você comprar agora, lá na frente vai ter uma sacada legal aqui nos dividendos, tá? Fica a dica, tá, pessoal? Fundos imobiliários, gosto muito de fundos imobiliários, né? Atente-se a fundos de shopping e hotéis, considere que são fundos de risco nesse momento, né? E atente-se também à questão dos dividendos, tá? Vale a dica semelhante às ações aqui também, tá? De repente o dividendo pagou legal e tal, de repente vai dar uma diminuída, mas possivelmente vai ser um bom pagador, vai pagar bons dividendos lá na frente, tá? Lembrando que os dividendos dos fundos imobiliários são isentos
de imposto de renda, certo? Para reserva de emergência, pessoal, para reserva de emergência, vale a regra padrão, tá? Mesma coisa ainda, tá? Mesma coisa, não vai sair fazendo cagada. Não é para você tirar o dinheiro da reserva de emergência e aplicar em ações. Não é para você fazer isso, tá? Não é para você fazer isso, excetuado um caso muito raro. Mas nem eu faço isso. A minha reserva de emergência é na renda fixa, tá? A renda fixa morreu. Não é isso, gente. Não é a hora de você tirar dinheiro de reserva de emergência, tá? Reserva de emergência, feijão com arroz. Tesouro Selic, poupança se for antiga, fundos, verificar taxa de administração, né? Eu coloquei também a opção aqui no Nubank, né? Com a opção do RDB, que daí o seu dinheiro fica protegido. Até porque o Nubank tem prejuízo, assim como o Uber e a Netflix também, né? Então o Nubank ativa lá a opção de RDB e um CDB do Banco Inter, foi uma opção que eu coloquei aqui, tá? Também pode servir como reserva de emergência. Beleza, pessoal? Printa essa tela, 3, 2, 1, pronto, aguardei. Printa essa tela, deixa eu limpar aqui para você printar, vai. Pronto, limpei. Printa essa tela para você saber aonde começar a alocar a sua reserva de emergência. Printou? Bora então. Selic baixa é ruim? Eu acredito que não, tá? Existem os haters da Selic baixa, mas existem algumas questões a gente levar em consideração. Selic baixa os juros da habitação, né? E já teve uma mexida já no juro da habitação. Baixa o juro do financiamento habitacional, esquenta a construção civil, esquenta a venda de imóveis, esquenta as vendas de terrenos, de imóveis nas imobiliárias e traz bastante emprego, né? Principalmente a construção civil é um setor que traz bastante emprego, tá? Então, mas a Selic baixa, eu queria que a Selic tivesse de novo a 14% para eu investir, né, e ganhar aquele dinheirão. Mas realmente o investidor pode no primeiro momento pensar dessa forma, mas a Selic baixa tem também outras vantagens e a gente tem que analisar a economia como um todo. Certo, pessoal? Bom, banco ou corretora? O que você acha melhor? É melhor você investir por um banco ou por uma corretora? Eu diria para você, tá, que a Rico, a XP, a Isinvest, que mais? Modal Mais, Clear, né? São alguns exemplos de corretora que vieram aqui no meu cérebro agora. São especialistas em investimento. A corretora ou distribuidora de títulos e valores imobiliários, a corretora, ela é especialista em investimento. O banco, principalmente esse banco, o banco comercial ou o banco de rede, que eu costumo chamar aqui, ele não é um especialista em investimento, né? Ele é um especialista em atendimento. Né? Só que a maioria das pessoas ainda investe em banco. E dessas pessoas, a maioria das pessoas ainda investe naquilo que eu falei que não é investimento, né? E nós temos mais de R$1 trilhão naquilo que chamam de poupança. Essa é a nossa realidade hoje, tá? Eu acho que deveria ser trabalhado isso daqui. Eu acho que é muito dinheiro que poderia ser aplicado de uma forma diferente, tá? O povo está perdendo muito dinheiro. O pessoal reclama que o cheque especial é alto, não sei o quê, mas também, né? Parece que a gente perde às vezes, né? Investimento acima da inflação. Quais são os principais? Bom, já falamos que poupança não, né? Poupança eu falei para você que não é investimento, né? Poupança nova de 4 de maio de 2012 para cá não é investimento, né? Então, investimentos para ganhar acima da inflação, né? Nesse momento, quais são os principais? Poupança antiga, sim, muito bem, obrigado. Poupança antiga, sim. Títulos públicos, né? Viram que o próprio governo investe no governo, viram que o próprio FGTS aplica em títulos. Então, é sinal que sim, né? Por mais que, enfim, né, que tenhamos vários problemas políticos, mas entende-se que para o cara ser um ministro da economia, um presidente do Banco Central, ele tem que ter um bom conhecimento de economia, né? É óbvio.
Então, títulos públicos, tá? É uma forma de investimentos que vão render acima da inflação, tá? Quando você compra títulos públicos, você está emprestando para o governo, para o tesouro. Títulos privados, você compra de empresas, por exemplo, debêntures, tá? Também é uma opção, tá? Fundos de investimentos, analisa esse fundo aí, né? COIs também, tá? COI é um pouquinho mais avançado, tá? A gente trouxe da economia, a gente trouxe de fora do Brasil, né? Dos Estados Unidos, enfim, dos países mais desenvolvidos e adaptamos para nossa realidade, tá? O COI, pessoal, só rapidinho, dá um spoiler rapidão aqui, é uma sigla que significa Certificado de Operações Estruturadas, né? É um título que você compra do banco, né? Ele é um mix de renda fixa e renda variável, tá? Só um spoiler rapidão. Bom, para continuar nossa aula aqui, CDI e Selic, tá? Falamos bastante sobre taxa Selic, tá? Mas o que é CDI? Quando você vai lá no banco, geralmente o gerente fala o seguinte: olha, eu tenho investimento aqui que está rendendo 90% do CDI. E daí você fala assim, 90%? Tinha um outro aqui que estava rendendo 80% de CDI, né? Mas se tu fizer eu vou cuidar com o que eu falo aqui. Dependendo do quanto você aplicar, eu consigo uma rentabilidade de 91% do CDI. Que legal. Mas que diacho que é? Que diacho que é o tal do CDI? Então eu vou explicar para vocês. CDI é uma sigla que significa Certificado de Depósito Interbancário. Então, quando um banco, eu sou um banco, eu sou o Bradesco, sei lá, eu sou o Bradesco, eu preciso de um dinheiro emprestado, hipoteticamente falando, tá? Na prática realmente acontece, mas hipoteticamente falando. Eu sou o Bradesco, eu quero um dinheiro emprestado do Itaú. Itaú, empresta para mim? Então o Itaú vai emitir um CDI, um certificado, né? Um certificado, um documento, um papel, um certificado, tá entendendo? Um certificado, né? Certifico que um certificado de depósito interbancário. E essa questão de os bancos tomarem empréstimo um dos outros, né? Essa questão de tomar empréstimo um do outro é o que se chama de CDI. É o que se chama de CDI, né? Então são as negociações de empréstimos entre bancos, poderíamos dizer assim, tá? Tô falando aqui de uma forma didática, tá? Então quando o banco tem necessidade de tomar dinheiro emprestado de um outro banco, ele pode emitir um CDI e captar esse dinheiro no mercado interbancário. Show? Deu para entender o que é CDI? Então CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Selic, você já sabe, já falei várias vezes, que é aquele treco lá que está 3%. Aquele tareco lá que está 3%, né? E se você investir no Tesouro Selic, que é do Tesouro Direto, você vai ganhar 3%. Tá? Certo? Bom, show de bola. A taxa Selic, pessoal, ela é muito próxima do CDI, tá? Hoje, final de maio, a Selic está 3%, já falei várias vezes para vocês, né? Pode ser que você vai assistir depois, já alterou. E o CDI está 2,9%, né? Então, o CDI, que é essa taxa negociada entre os bancos, ela é bastante próxima, né? Bastante próxima à taxa Selic, certo? Legal, entendi. Então, o CDI é negociado entre bancos e o CDI, né, é negociado entre bancos e a taxa que eles cobram um do outro hoje é 2,9%, né? E é bem próximo da taxa Selic. Legal, entendi que é CDI, bacana. Bom, CDI versus Selic e versus inflação. Presta atenção comigo. Quanto que está o CDI atual, que eu falei para você, que você pode ver lá no site da B3, lá, né, da CETIP, que vai direcionar para C3, mas eu estou falando para você, o CDI hoje está em 2,9%. A Selic hoje está em 3%. E o IPCA, pessoal, é a inflação, tá? É o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. IPCA, você entende que é a inflação, tá? O IPCA, né, o acumulado dos últimos 12 meses, 2,4%. Legal. Beleza, então CDI 2,9%, a Selic 3% e o IPCA 2,4%. Legal. E aí, Zé Bilé?
E aí que quando tu vai lá no banco e ele te oferece uma aplicação a 90% do CDI, olha só que louco. Olha só que louco, grosso modo. O banco poderia pagar para você 90% do CDI, né? Só que ele empresta a 100% do CDI. Mas por que ele faz isso? O CDI, cabeção, o CDI está 2,9, né? O CDI está 2,9. Se você pegar 2,9, abre a calculadora lá de novo. Coloca lá na tua calculadora. 2,9, estou colocando aqui na minha calculadora. E você vai ver quanto que é 90% do CDI. Então você faz vezes 90% igual. Vou repetir. 2,9 vezes 90%. Na minha calculadora aqui tem que clicar no igual, que é uma calculadora simples, não é uma calculadora financeira, nada, tá? 90% do CDI é 2,61. Então, quando você faz uma aplicação no banco a 90% do CDI, significa que isso eles não te falam, tá? Ninguém vai falar isso para você, porque, enfim, significa que você está recebendo 2,61 de rentabilidade na sua aplicação, cabeção. Lá no teu CDB, ou não seja lá no que lá do banco, né? Bruto. Se você for tirar o imposto de renda, está recebendo 2,21 líquido de rentabilidade. Caraca, 2,1 de rentabilidade? Mas que barbaridade, né? Agora faz uma comparação comigo. Aplicou lá em 90% CDI, você ganha 2,21. Aplicou na poupança, você ganha 2,10. Dá uma diferencinha aqui? Dá uma diferença. O problema é que você aplicando lá baseado no 90% CDI, a inflação nós falando que era 2,4, cabeção. A inflação é 2,4. E se você está ganhando 2,2, isso automaticamente no meu conceito o que é? Qualquer coisa. Menos investimento. Porque não está te pagando a inflação. Grosso modo, tá? Grosso modo, eu sei que a inflação está caindo, né? Mas grosso modo, está ganhando um pouquinho a mais que a inflação, muito pouquinho. E se você pegar o acumulado dos últimos 12 meses, não está ganhando nem a inflação. Então, tem que se atentar a isso. Voltando ao nosso tema aqui, quero ganhar mais que a inflação. O que você faz? Um bom CDB é uma boa opção, tá? Um bom CDB significa 100% CDI, pelo menos, tá? Aquela ideia do banco lá de 90% CDI, filho. Bom, uma LCI e uma LCA, né? Também tem que pagar. Aí vai depender, né, de como que é atrelado esse teu CDB, né? Ou essa tua LCA, às vezes é atrelado à inflação, mas tem que pagar pelo menos 100% CDI. LCI e LCA também é importante pagar próximo de 100% CDI, né? Ou mais. E aqui na LCI e LCA você não tem imposto de renda, mas não é porque você não tem imposto de renda aqui que os caras vão te pagar 90% do CDI, pô. Também não vai ser negócio, tá? Também não vai ser negócio. É bom você exigir 100% também, tá? Então, para ganhar mais que a inflação, um bom CDB, LCI e LCA e o bom e velho Tesouro Direto. Certo, pessoal? Bom, existe uma relação básica, tá? Uma relação básica geral que eu falei lá no começo e estou retomando um pouquinho aqui. Quanto maior o prazo, maior o retorno. Regra geral, tá? Cada caso é um caso, tem que analisar vários detalhes aqui, eu sei, mas quanto maior o prazo, maior o retorno. Só entende isso no primeiro momento. Por quê? Não vai ter nenhum investimento que você vai aplicar agora e vai tirar semana que vem, num prazo, né, uma liquidez alta, uma semana, né, um dia, mesmo dia. Pode fazer day trade? Pode. Mas os traders, todo respeito que eu tenho aos traders, que você pode ser um trader que faz day trade ou swing trade. Day trade é quando você compra e vende uma ação no mesmo dia, né? Quando você compra e vende um ativo de renda variável no mesmo dia. Pode ganhar dinheiro com isso? Pode, mas você tem que ter um bom conhecimento, tá? Então a regra geral é que prazo maior, retorno maior. Sempre, tá? Não existe mágica, tá? Como começar a investir no cenário atual? Para quem começou a investir em 2020, eu sugiro esperar.
Eu peguei aquela época, peguei agora, né? Foi, acho que é um mês agora atrás, 2. Então em maio, abril, enfim. 1 circuit breaker, 2. Eu fui lá, usei minha reserva de oportunidade, comprei um pouquinho de ação. 3 circuit breaker, caramba, fui lá e comprei mais um pouquinho. 4, 5, 6. Gente, isso é uma coisa histórica. Aí eu parei, aí eu botei a mão embaixo né? Botei a mão no bolso, vamos dizer assim, cruzei os braços. Falei, eu parei. E o que eu sugiro para você? Começou a investir nesse ano, começou a investir lá em janeiro, fevereiro, né, março. Perdeu o dinheiro, o que eu faço? Se você já investiu, tá? Espera. Coloca a mão no bolso. Regra geral, cada caso é um caso. Espera, tá? Mas eu tenho outras opções, né? Porque você está falando quem vai começar a investir. Esse cara aqui ele já começou, né? Então eu sugiro esperar. Uma opção é o COI, tá? Já que eu falei de COI, eu repeti ele um pouquinho aqui. O COI, pessoal, para você entender, é um pouquinho mais avançado, tá? Mas não é difícil. O COI ele protege o seu patrimônio. Então você investiu lá 100 mil reais, 10 mil reais, sei lá, ele vai proteger esse teu patrimônio, tá? Só que ele também é para um prazo de 2, 3 anos, aí vai depender do COI, tá? Ele também é para médio e longo prazo. Então você vai aplicar o teu dinheiro com risco, mas vai ter uma proteção. Essa que é a ideia do COI, tá? Mas é para médio e longo prazo também, tá? É um pouquinho mais avançado, tá? Como começar a investir no cenário atual? Regra, pessoal. Primeira coisa, vai começar a investir base sólida, tá? Isso aqui é um ciclo evolutivo, tá? Faz uma base sólida, não sai louco tirando dinheiro de Tesouro Selic para aplicar em renda variável, louco assim do nada, tá? Não sai comprando um monte de ação, tá tudo baixo, tudo baratinho, vou comprar. Tá fazendo uma base sólida dessa forma? Não. Então, volta uma casa. Fez a tua base sólida, você vai ver com seus olhos a mágica dos juros compostos, né? Isso é muito bom. Avalia, vai analisando e vai avaliando. Isso aqui é sempre um ciclo evolutivo. Ó, ele sempre vai voltando, né? Vai voltando. Conforme você vai adquirindo conhecimento, isso aqui era para ser uma seta, não deu certo? Era para ser uma seta. Conforme você vai adquirindo conhecimento, continua fazendo a tua base sólida. Pode ser que você tenha um bom conhecimento e você prefira arriscar um pouquinho mais em os seus recursos em renda variável, né? Então é um ciclo evolutivo, né? Vai vendo a mágica dos juros, né? Ou da valorização, né? Dos seus ativos e vai avaliando. Sempre um ciclo evolutivo, tá? E no final do teu ciclo evolutivo, quer dizer, daqui a 5, 10 anos, 5, 10, 15 anos, tá? E nós vamos estar aqui com vocês, tá? Eu amo esse assunto de investimento, gente. Eu amo isso. Eu quero levar isso para toda a minha vida. Eu já estou há mais de 10 anos nisso, né? Bem mais. E eu quero levar esse assunto para toda a minha vida. Eu vou estar com vocês esse tempo. Olha que legal. E aí, ó, eu coloquei até eu não sei o que é o legal de você esperar daqui a 5, 10, 15 anos, né? Ou mais, ou talvez um pouco menos, mas é interessante você pensar no cenário de 5, 10 anos, eu acredito, né? Aí você vai, né? O teu dinheiro vai bancar a sua vida. E aí quando o teu dinheiro está bancando a sua vida, aí você pode talvez trabalhar para correr um pouquinho menos de risco, mas sempre equilibrando sua carteira, né? Quando eu estava estudando a aula, eu vi que falava-se muito em tripé de investimento. Cuidado com isso aqui, tá? Cuidado. Porém, todo mundo fala isso aqui e eu resolvi trazer também, tá? Tripé de investimento é a rentabilidade, risco e liquidez, tá? É mais ou menos assim, eu fiz um desenho simples, tá? O tripé diz o seguinte, que quanto mais liquidez você quer, o que é liquidez? Liquidez é transformar o teu ativo em dinheiro, né? Eu tenho uma casa para vender, vai demorar 2 anos para vender. Então a liquidez da casa é ruim. A liquidez da caixa. A liquidez da casa é baixa, né? Eu tenho 10 reais na minha carteira. A liquidez é alta, tá ali, já tá líquido já, tá? Então a liquidez é você transformar um ativo em dinheiro. Quanto mais você vem para cá, para liquidez, mais você se afasta do risco e da rentabilidade, tá? Essa é a maior lição que eu tirei desse tripé de investimento, tá? É a maior lição. Porque eu acredito que, grosso modo,
você pode ter risco, pode buscar risco, grosso modo, e rentabilidade também. Tá? Eles estão de lados opostos aqui e tem uma teoria também em cima disso. Mas eu acho que você fica mais nessa questão da liquidez. Quanto mais você precisa do seu dinheiro, lembra que eu falei do prazo? Quando antes tu precisa do teu dinheiro, menos risco você tem que correr, você se afasta mais do risco, né? E teoricamente também, né? Teoricamente e praticamente, na prática também, você vai ter menor rentabilidade. Tá bom, pessoal? Bom, voltando aqui no nosso ciclo evolutivo, sempre faz a tua base sólida, começa na base sólida, começa na renda fixa, começa no Tesouro Direto, começa no Tesouro Selic, enfim, no CDB, né, LCI, LCA, CRI, CRA, enfim. Começa com a base sólida, tá? Seja lá o que for base sólida para você, né? Mas uma base sólida, no meu entender, é começar na renda fixa. Observe a mágica da valorização dos seus ativos e avalia, tá? Ciclo evolutivo. Vai sempre construindo a tua base sólida, vai observando os juros, né, as rentabilidades, a valorização dos teus ativos e avalia. E no final, né, do teu ciclo evolutivo, o objetivo é esse aqui, ó. Seja lá, não sei se você gosta de praia ou piscina, eu coloquei uma figura aqui, né? O objetivo é você bancar a sua vida, você ter recursos. Eu cheguei de 0 ao 100 no nosso projeto aqui. Cheguei aos 100 mil, os 100 mil reais não vai resolver toda a tua vida, mas já vai te pagar algumas contas. Já vai te pagar um aluguel, vai começar pagando uma conta de água, uma conta de luz. Então, esse teu ciclo evolutivo aqui, ele vai começar a bancar a tua vida, né? Você vai ter um patrimônio formado, né? E quando você está bancando a sua vida, você começa a pensar, de repente, depende de qual a sua idade e tal, né? Mas, grosso modo, né? Se você tiver com um pouco mais de idade, você vai pensar em curto e médio prazo, tá? Pode pensar também em longo prazo, mas no curto e médio prazo você vai querer receber os dividendos, né? E para começar a investir, descubra qual que é o seu perfil de investimento, tá? Você gosta de arriscar mais? Você gosta de arriscar menos? Né? Descubra qual que é o seu perfil. Pode começar pensando no prazo, né? Adquira conhecimento. Conhecimento constante. E aqui você vai ter conhecimento constante, tá? E comece a investir. Tem coisas que você só aprende a fazer fazendo. Então, começa a dar o passo inicial, mesmo que seja com valor pequeno, mesmo que seja com 30 reais, mesmo que seja com 50 reais, 100 reais. É até melhor você testar valores menores para quando você já ter o teu conhecimento, você já ter a tua base sólida formada. Então pode sim começar com 30, 40 pila, não tem problema. Com 100 reais, de boa na lagoa. Pode começar assim, tá? Não tem problema nenhum. Certo, pessoal? Longo prazo. Eu vou pensar no longo prazo. Show! Pense sempre no curto, médio e longo prazo. Sempre você vai precisar de algum recurso para curto prazo. Como eu falei, um aluguel, é um gasto com veículo, é alguma viagem de final de ano, passeio de final de semana, né? Pense no médio, né? 2 anos, 3 anos. E no longo prazo também. Pensa lá em 5 anos ou mais, tá? Isso que eu chamo de longo prazo, tá? Isso aqui é para você se acostumar. Eu penso mais, tá? Eu penso ainda nos 10, 15 anos ainda, tá? Por quê? As chances são, mas se eu morrer? As chances são que você vai ficar vivo, tá? Pergunta para a rainha da Inglaterra, né? Pergunta para a rainha da Inglaterra se ela se vale a pena para ela pensar no longo prazo. Então é bom pensar no curto, médio e longo prazo, tá? Para especulação, eu quero especular. O que é especular? É você aplicar um recurso e ter uma certa chance de esse recurso render mais, né? Muito mais do que o mercado está te oferecendo. Uma opção é você, obviamente, aplicar na bolsa, né? Para curto prazo, eu acredito que é uma boa opção de especulação, né? Tanto que quem faz day trade, como eu falei, compra e vende no mesmo dia, né? E uma opção para o médio prazo seria o Tesouro Direto, tá? A marcação a mercado do Tesouro Direto. E lá na terça do Tesouro tem a playlist lá do Tesouro Direto. Se você quiser, vai lá assistir depois. Lá eu falo o que é a marcação a mercado do Tesouro Direto.
ela é mais para médio prazo, tá? Não é tanto no cenário de curto prazo. Certo, pessoal? Bom, recadinho aqui para vocês. Recadinho pro pessoal do Começar a Investir de 0 a 100. Seja mais investidor e menos especulador. Pense nisso. O investidor também pode especular. Agora, se você pensa só em especular, as chances são que você vai toda a vida cair no buraco. Pergunta aí para quem quer viver de day trade, para quem quer viver de trader, como é difícil, né? Então seja mais investidor e menos especulador. Fica atento às especulações, sim, mas pense mais num cenário de ser um investidor. São 3 recados. Seja mais investidor, menos especulador. Aprenda a debitar o que não presta. Debitar é uma linguagem bancária. Debitar é tirar fora, jogar fora, né? Aprenda a debitar o que é ruim. O que faz ruim para sua vida? Você, de repente, convive com pessoas que não agregam nada para você, né? Você espera que as pessoas gostem de você? A gente sempre espera, de certa forma. Mas debita, tá? Debita um pouco isso aí. Debita aquelas coisas que fazem mal. E acredita, quer dizer, adiciona conhecimento. Conhecimento sempre vai te fazer bem. Ninguém pode tirar tudo de você, mas conhecimento nunca vão tirar. Tá? Só se cortar, decepar a sua cabeça. E acredite, adicione amor. Fique próximo de pessoas que você gosta. Isso faz muito bem para você. Conhecimento aplicado no investimento rende juros infinitos. Essa é uma frase que eu criei aqui. O conhecimento aplicado no investimento rende juros infinitos. Estejamos nós falando de dinheiro, né, que foi o foco dessa aula, mas estejamos nós falando também de valores, né, inclusive dos seus valores pessoais. Certo, pessoal? Bom, eu quero convidar você para se inscrever na nossa página, ativar o sininho para quando tiver uma aula nova você receber a notificação, né? Comece a investir. Deixe um comentário sobre o que você achou dessa aula, né? Você achou que a aula foi muito longa, que a aula foi muito curta? Você achou que essa aula agregou alguma coisa para você? Qual que é o próximo tema que você gostaria que nós falássemos aqui no Começar a Investir de 0 a 100, né? E já aproveita, curte também, né, o nosso vídeo, você que ficou até aqui. Agradeço muito por você ter ficado até aqui, porque isso vai fazer com que o YouTube distribua esse projeto para mais e mais pessoas. Certo, pessoal? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço e até um próximo vídeo ou uma próxima aula do projeto 6 e 5, que vai ao ar de segunda a sexta às 18h05. Um grande abraço. Tchau, tchau.